Tá bom, eu sei que demorou, mas chegou. Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o Senador, e hoje eu irei comentar aqui com spoilers do episódio 2 de Ordem Paranormal Quarentena, falando cena por cena o que eu achei do RPG. Ou seja, um conteúdo aqui, um vídeo sobre Ordem Paranormal, RPG do Selbit, só para todo mundo ficar avisado se você não conhece o que é Quarentena. Esse vídeo já deveria ter saído há algum tempo, mas por eu ter que reassistir o episódio para poder comentar, eu acabei meio que embolorando muita coisa e não consegui parar para assistir o episódio. Parei só agora, e aí eu pensei, não vou fazer, já perdi o time. Mas depois eu falei, que dane, né? Vamos fazer de qualquer jeito, porque eu acho interessante, já que eu praticamente fiz dezenas, não acho que foi centenas, mas assim, muitas dezenas de vídeos sobre quarentena, e não ia ter análise final? Tem que ter. Então, vamos lá, eu tô aqui já com minha colinha de tudo que eu separei aqui de cena e de coisas que eu quero comentar. Então, vamos direto aqui, sem muita enrolação. Iniciando ali, a gente começa o RPG na parte ainda da base, Glaucius ali, com os jogadores do lado de dentro da construção, com ela toda congelada. Eles trocam para as roupas da Panaceia e tudo mais, muda o caráter de personagem. Por eles utilizarem o tabletop, é muito ruim quando eles precisam trocar um token na tela. A gente, no nosso react, ficou mangando demais, porque a gente conseguia ver eles botando os personagens do lado de fora da porta, depois trazendo pra dentro, tirando o outro. E eu não tava prestando atenção na conversa, eu tava rindo daquilo. Então, assim, às vezes acontece, não tem problema nenhum. Eu só queria comentar que, assim, ficava super visível ver aquilo acontecendo. E eu acho que isso é culpa do tabletop, que não tem uma função melhor para trocar token, como tem em outras plataformas, onde você clica dois botões e você vai para a imagem diferenciada do token. Então, era só para comentar uma coisa que não é um detalhe ruim, é só um detalhe que eu reparei e eu fiquei anotando aqui. Depois dessa cena, além das pequenas discussões que eles têm ali dentro da sala, uma das melhores partes aí desse início foi que eles encontram o corpo do Anderson, no caso, Anderson, eu nunca lembro o nome dele, mas ele tava lá congelado, né, na forma parasitada dele, e tem toda uma conversa interessantezinha ali da Amy, e essa é uma das primeiras partes do episódio, que quem rouba o episódio é a Lucy. Ela vai lá e ela conforta a Amy, ela que fala com a Amy e chega na conclusão ali de que eles têm que sair e depois eles podem procurar uma forma de salvar o pai dela, porque tecnicamente falando ele ainda tá vivo, entre aspas, né? Então, essa foi uma das partes sentimentais logo do início do personagem que já ajudou a desenvolver a Lucy. É o que eu falei, eu acho que a Baguera na primeira sessão tava além de cansada, tava no online e tudo mais. E aí quando ela vem pro presencial, ela consegue tomar a cena no momento certo. Então ela pega a cena e transforma em uma cena para ela. Então, depois disso, eles seguem para o lado de fora. E aí a gente vem para nossa segunda cena, que é a cena da torre, ok? Onde eles vão discutir com o Mikael sobre essa questão de que o Mikael ele não cair. Ele fala que não vai, porque ele que tem a senha e ele não vai passar a senha. E se ele passar a senha, eles vão embora sem ele. E, bom, é essa cena de mentira e tudo mais do Mikael, a qual, se eu não me engano, não rola nenhum teste sobre se ele tá mentindo ou não. Novamente, eu sei que é um jeito do Selbit fazer RPG, mas não é assim. Eu não vou nem falar, não é assim que funciona RPG, o jeito certo é outro. Não é isso necessariamente. Não é assim, não o jeito certo de se fazer o RPG. Mas não é assim que o próprio livro de ordem diz. Cara, você tá fazendo um bagulho e alguém tá mentindo, ou alguém tá fazendo alguma coisa, se faz um teste para isso. O mestre pode ou pedir um teste, ou... Lógico, o mestre ele pode ser aquele mestre mais diferente, onde ele vai esperar você pedir um teste para poder ver se tá mentindo, ou vai esperar uma ação de você falando você tá mentindo para poder jogar o teste. Mas assim, fica essa coisa de que ao mesmo tempo que a gente bota ponto em perícia, por que a gente vai botar ponto em perícias pra, tipo, descobrir uma mentira e tal, se o teste não vai rolar, se o teste não vai rolar. Por isso que o Hakim era um personagem que era muito interessante. Quer dizer, o Hakim é um jogador muito interessante. Porque ele sabe como funciona o manuseio de uma mesa. A Gabi Catuso também.
a qual eles falam, posso fazer um teste de tal coisa, mestre? Porque eu tô achando que ele tá mentindo e tal. E isso é muito legal. Os jogadores, eles conseguem ver esse feeling, só que jogador iniciante não vê. Ele não vê essa abertura pra jogar um teste porque ele não conhece teste. Então, se tem uma coisa que eu posso reclamar dessa cena, é que, bom, não roda teste, não vamos saber se o Mikael tá mentindo ou não. O Mikael fica mentindo 10 mil vezes na sessão pra eles e simplesmente as perícias não servem pra nada, porque a gente nunca gira teste. Mas assim, em resumo, a cena é boa. Só tem esse detalhe que eu sei que poderia ter mudado muito a sessão. Se eles soubessem que eles estavam mentindo, podia ter mudado todo o ritmo da sessão. E aí vocês poderiam pra fechar. Não, mas aí ia mudar tudo. Eles iam tentar matar o Mikael e tudo mais. Não ia ter as cenas legais no final. Mas RPG é assim, você vai mudando a história durante a caminhada. Então eles têm essa pequena discussão e acaba não rolando muita coisa. O Mikael fica lá em cima com a Amy e vão todos para a parte de baixo. Eles vão agora para a terceira cena, que é entrando na base Ignis. A base Ignis eu achei interessante, principalmente esse começo, onde nós temos ali os puzzles, o Pete e a criatura, né? Então o Pete, personagemzinho ótimo ali para dar uma pequena introdução sobre como ia funcionar a criatura. Acho muito difícil que teria como salvar o Pete ali naquela situação. Os puzzles eu não gostei tanto. Foi um puzzlezinho ali que a gente viu os bagulho, mas não entendia nada. É uma coisa que eu já falei mais de uma vez. Eu entendo que tem puzzles que são puzzles para os jogadores, não são puzzles para a gente que está assistindo. Mas como um RPG que serve como uma mídia, né? Ele no caso é um produto e tudo mais, uma mídia cinematográfica. É importante que a gente entenda os puzzles, mesmo que a resposta fique na nossa tela. Porque eu não entendi como funcionava o puzzle, um deles tinha um papel, o outro tinha que fazer, inspirado no jogo, mas a gente que estava assistindo não entendia o que eles estavam fazendo, por que eles estavam errando o puzzle ou não. Então, bom, não gostei tanto do puzzle, mas então, entre a criatura, um show. Adorei como foi feito, toda a questão a sala tá escura, a criatura chegando no lugar devagar, não demonstrar tanto sobre a aparência dela e mais os movimentos que ela faz. Então ela pega o Pete, mata. Acho que o Selbit tinha um pensamento de que os jogadores fossem atrás do Pete, mas eles não foram. Então foi por isso mesmo. Pete morreu e ninguém chega a ver o corpo ou algo do tipo. Então a cena fica só em volta dos jogadores ali, todos se reunindo e conversando sobre toda essa questão da criatura que tá na base. Então a gente parte para outra cena. Antes de partir para outra cena, eu só queria fazer um comentário sobre os dados que apareciam de vez em quando na tela. Achei horrível, eu não precisava ficar jogando e mostrando qual foi o resultado do teste da pessoa. Às vezes estava atrasado, às vezes não mostrava o teste para nada, e outras horas nem usava teste. Então se for para aparecer aquele símbolozinho na tela que alguém jogou um dado, melhor não aparecer mesmo não. A quarta cena pra mim, então, é a introdução do personagem da Gabi Catuzzo, né? Um personagem de participação especial, que é a Carol. Eles encontram a Carol e ela agora vai poder passar instruções para os jogadores. Então ela passa instruções para que os jogadores possam se centralizar na trama e fazer mais ou menos o que eu chamo de a manipulação do mestre, né? Quando o mestre pega as cordas e faz o jogador ir para um lugar, mas de uma forma orgânica, ok? E eu gosto das interações que eles têm, eu gosto de como eles agem, de como eles têm essa participação de desconfiar da Carol, mas depois confiar na Carol, entre aspas, porque ela parecia alguém minimamente ali, um ser lógico. Não tava ali tentando fazer discórdia ou destruir as coisas ou enganar o grupo assim de cara, como foi o Mikael e tudo mais. Então, ela foi levando os jogadores à divisão. Então nós temos a quinta cena, que eu chamaria de quinta cena parte 1 e a quinta cena parte 2. A quinta cena parte 1 são os jogadores que vão para a base Glaustos de novo, ali para um outro lugar. E tem toda a interação deles de tentar desligar, no caso apertar um botão. Eles passam por algumas criaturas. São uma ceninha de perseguição muito melhor do que... Porque assim, uma coisa que teve nesse RPG que me deu muito... Não é medo ou ânsia, sei lá, não sei a palavra certa. Me deixou desconfortável, pronto, achei a palavra. É que teve muita cena de perseguição. E eu não acho que faz sentido, você pega assim e fala, é um sistema sem luta, mas automaticamente se tornou um sistema de perseguição. É isso, não é um sistema de luta agora por causa desse suplemento, se tornou um sistema de perseguição. Mas aquela eu achei bem feita, foi literalmente apertar um botão e correr 2 zumbis.
Então, isso é praticamente o que faz essa galera na cena 5 parte 1. E as pessoas da cena 5 parte 2 são as pessoas que tentam fugir do Nidere, agora que aparece em tela, num designer super épico, com essa cinematic vermelha e preta brilhando na tela. E eles fogem do Nidere. No processo, a Lucie é morta. Já comentei diversas coisas aqui sobre o que eu achei dessa cena em específico, mas falando novamente aqui, achei uma cena interessante, mostrou o personagem da Carol em ação. E por mais que a Lucie estava tomando a sessão, não pontuei tanto esses momentos, mas ela sempre estava guiando os jogadores antes deles se encontrarem a Carol. Ela que falava, vamos pra cá, vamos pra lá, é isso que a gente tem que fazer, é assim que a gente vai fazer. A Lucie sempre estava se mostrando, e no momento que ela morre, o Benedito toma a cena com a épica coringada que ele dá. Ele começa a rir malucamente da Carol por ter matado a Lucie. E só mais uma coisa, a cena da Lucie morrendo é muito boa. O Selbit, ele conseguiu transparecer terror, na minha opinião, de como ele faz a morte dos personagens, onde o líder literalmente te destrói por inteiro, mas deixa você sofrer e morrer pouco a pouco. Cena 6, depois dos personagens pegarem todos, apertar botões, pegarem cartões, né, que no caso é o cartão que tava com o Mikael, e quem leva o cartão pra eles é a Emily. Isso já aconteceu há um tempo, foi na cena 5.2, 5.1, na outra cena já tinha ocorrido isso e tudo mais, que foi quando a criatura perseguiu o grupo e a Lucie morreu. Então, o grupo... E foi uma jogada de mestre do Selbit, como fazer a Amy entrar na cena, sendo de uma forma um pouquinho mais tipo, não é proposital, de uma forma um pouquinho mais uma manipulação mais orgânica, como eu já tinha falado antes. Só não foi tão orgânica porque foi um passo de mágica, sabe? Precisávamos do cartão e ela chegou. Seria muito mais legal se eles tivessem pedido o cartão no comunicador, e aí sim tivesse a cena dela puxando o cartão dele, roubando e tudo mais. Mas de qualquer maneira, gostei. Então, os jogadores eles vão aí nessa cena 6 para aquela sala, que seria a sala dos chefes, né? Se eu não me engano é nível A, as pessoas de nível A, alguma coisa do tipo. Que eles ficam todos ali numa salinha especial, onde tinham um pouquinho sobre a história do Nidere e de outros Nidereis, pelo que eu entendi, tem outros Nidereis em outros lugares. Aquele anel que o Jeffrey chega a utilizar, mas não é tão bem utilizado, porque o Selbit dá mais medo sobre como que funciona aquele anel do que mostrar que ele estava trazendo uma proteção pro jogador. E toda a cena ali do perfume que atrai a criatura quando eles jogam e tudo mais. Então, essa ceninha, ela é interessante, demonstra, todo mundo meio que já olha pra Carol, e isso já tava olhando há um tempo pra Carol de uma forma diferente, tipo, você é uma desgraçada. O Peck, ele teve uma cena um pouquinho antes dessa parte que eles entram nessa parte, dele meio que chorando e fazendo som alto, podendo atrair a criatura, porque ele estava abalado pela morte da Lucy, e o Peck interpreta muito bem isso. Mas eles todos se juntam e começam a ver o que fazer. Se destroem, se não destroem a criatura, se eles devem fazer o ato da destruição, por que ou não. E essa conversa, ela se estende até o final do RPG, praticamente. E eles seguem aí, praticamente... Então, eles continuam seguindo o RPG após a fuga da criatura, né? Eles fogem mais uma vez do ser do Nidere, dessa vez com o Benedito fazendo a Carol ficar pra trás, né? A Carol que tenta matar a Amy diversas vezes, tenta jogar ela pra trás. E eu já falei sobre isso, ser ou não uma descaracterização de personagem, que parecia ser alguém normal e agora tá sem escrúpulos, querendo ser meio que um assassino. Mas eu entendo 100% na lógica da cena o porquê isso foi feito. Então a Carol se despede do grupo após a sua dolorosa morte para o Nidere, e todo mundo foge para a cena 7. Na torre, o grupo discute com Mikael, bota ele contra a parede e fala: ó, a gente que tem arma, você não tem, você tá ferrado, você vai fazer o que a gente mandar você fazer. Já que o Mikael não sabe de nada, eles praticamente obrigam o Mikael a subir na torre para poder ajeitar a antena, o que eu não gostei nem um pouco dessa parte de, pô, você tem que subir na torre para ajeitar a antena para que você possa enviar o sinal de rádio e poder pegar a senha. Bem chatinho, mas beleza. Antes que eles consigam fazer isso, a criatura começa a aparecer. Então eles, decidem que vão sim
subir eles mesmos na antena para poder resolver isso. Então eles fazem toda a questão da cena, eles recebem um sinal de rádio e tudo mais. Também tem a parte que o Hakim, né? O Hakim é a pessoa que fica se comunicando com eles, botando cano novamente o Hakim em uma história de ordem paranormal, ele sempre tá em todas. Uma coisa interessante é que o Mikael, ele que causou todo esse desastre, né? Porque ele não queria matar a criatura. E eu entendo, o Mikael ele parece até tipo ser ambientalista. O problema é que ele já tava parecendo muito vilão pra galera, pra esse papinho dele colar. Tipo, cara, a gente tá aqui, a gente que somos os invasores e tudo mais. Eu entendi a lógica por trás do Selbit ter feito isso, que era meio que pra mostrar essa situação de que a gente que somos os invasores, um pensamento bem interessante. Só que foi mal feito, tá? O Mikael foi um personagem que, por mais que, digamos assim, ele seja bem feito como um semi-vilão, ele foi mal feito como uma pessoa que busca ali um sentido lógico por trás. Sabe aquele vilão, tipo um Thanos da vida? Alguém que tem um pouco de lógica no que ele fala e tudo mais? Não, o Mikael não consegue transparecer isso. E eu acho que é o pior problema no Mikael, é que ele não parece ser o que ele se propõe a ser. Eu acho que o personagem foi feito de uma forma bastante errada. Então, os jogadores começam ali a utilizar a senha, tudo mais, fazer o código e conseguem iniciar o protocolo de colisão. Os seres começam a brigar. Eu vi muita gente achando essa cena mó épica e tudo mais. Eu não vou negar, eu gostei, mas não tanto, porque eu achei ela meio briguinhas de Tolkien, sabe? O que eu chamo de briguinha de Tolkien? É quando você pega dois tokens e você fica fazendo tum, 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 batendo um no outro e girando para um lado para o outro, com pouca descrição isso, porque eu já falei, o Selbit melhorou de descrição, mas eu acho que ele precisava de mais nesse momento. E eram os jogadores fugindo e os tokens aparecendo cada vez mais tokens de infectídio e indo pra porrada. E eu acho ali que cabia alguma cinemática curta, sei lá, só mostrando tipo, uma criatura entrando assim na outra, meio que esse confronto, algo bem simples, não precisa ser algo longo. Só pra também, já que o Selbit não descreveu tanto assim, a gente se conectar um pouco mais e não só ficar olhando dois tokens se batendo. Eu fiz um vídeo já bem legal sobre essa questão, sobre a imaginação no RPG e o uso de mapas, o que ele traz para um RPG e tudo mais, que eu vou tentar botar aí no final do vídeo, caso eu me lembre, tá? Mas, em si, eu gostei da cena, eu só fiquei meio que perdendo a imersão porque eu tava olhando uma guerra de Tolkien em vários momentos. Os personagens fogem, consegue o Jeffrey de uma forma exemplar, magnífica, jogar o celular para que o Mikael seja capturado. E novamente, Mikael não consegue ser de mim, Mikael não consegue se tornar um personagem interessante, até porque é o que a gente queria que ele morresse mesmo, que alguém virasse e desse um tiro na cabeça dele, e essa cena ocorre. Então, toda a lógica por trás do Mikael é jogada água abaixo, ninguém se importa se a criatura tava ali, se a gente que somos os invasores, ninguém se importa porque não foi passado de uma forma legal. Mas eles conseguem fugir, então, do ser, vão pro helicóptero e fim do RPG aí. E praticamente teve uma nova cena, que foi essa cena de perseguição. E, bom, os jogadores agora estão na indústria Panaceia. E eu já falei muito sobre que eu acho que esse RPG vai ter uma continuação. Então, era isso que eu queria fazer com spoilers. Eu quis fazer uma forma diferente, separando em cenas e falando o geral da cena do que eu achei. Mas mirando em alguns pontos específicos. Bom, novamente, peço desculpa pela demora desse vídeo. Como eu falei, pô, eu não tava querendo reassistir a sessão. Eu não tava, tipo assim, cara, não tava querendo, eu tinha outras coisas pra fazer. Então, entre assistir a sessão e, por exemplo, fazer coisas para o meu RPG de Star Wars, até falando disso, nós temos um Live Pix, onde você pode fazer uma doação aqui pro canal e ganha recompensas que são praticamente todos os tokens e todos os pedaços de mapas, todos os assets, né, que se chamam, que eu farei no meu RPG de Star Wars Guerras Mandalorianas, um RPG que se passa mais de 3.000 anos antes da Batalha de Yavin, antes ali da saga Skywalker. E, bom, vai ser um RPG muito massa. E, bom, os preparativos estão ficando shows. Eu vou botar só algumas coisinhas de leve aparecendo na tela. E vocês vão ter acesso a todas essas coisas no final. No final não, né? Pra quem assinar aí o Live Pix, pra quem fizer uma doação e ganhar a recompensa, que é entrar no meu servidor do Discord, onde vocês vão ter uma aba onde eu vou sempre mandar esses tokens, essas outras coisas pra vocês, tá? Bom, é isso. Essa é a minha análise com spoiler.
dos pedaços do RPG, ok? Foi um RPG que eu gostei demais, já falei pra vocês, mesmo que a sessão tenha tido vários pontos ruins, se vocês perceberam, eu nomeei diversos pontos que eu não gostei, mas ela é legal, por um todo, ela é muito legal. Então, é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, aqui que falou com vocês foi o Lúcio Senador, e fui.